Bom, pessoal, e já para encaminharmos, né, para o fim dessa parte, onde nós estamos estudando a responsabilidade civil por fato de outrem, né? Quando uma pessoa é responsável civilmente pelos atos praticados por um terceiro, nós vamos citar os outros casos que estão previstos expressamente no Código Civil, mas lembrando que são só exemplos, né? A jurisprudência cria outras situações, então não são só esses casos aqui, não. Apenas esses casos o legislador trouxe porque não queria deixar dúvidas a respeito. E eu queria lembrar sempre, né, que do caminho que a gente faz para chegar à responsabilidade objetiva desses terceiros, né? Então a gente passa pela responsabilidade subjetiva de quem causou o dano, e aí surgindo essa responsabilidade, automaticamente, objetivamente, surge a responsabilidade do terceiro. Então, é que nem nós tínhamos falado da responsabilidade do pai sobre o filho menor. Então a vítima prova a responsabilidade subjetiva do menor e aí a responsabilidade objetiva surge automaticamente, imediatamente dos pais, né? Então todos os casos serão nesse mesmo esquema. Então o Código Civil lembra que o tutor tem responsabilidade civil pelos atos do pupilo. Quem que é o tutor mesmo? Aquela pessoa nomeada, né, para representar, ou melhor, assistir o menor, porque os pais desse menor morreram ou perderam o poder familiar. Então, o tutor é responsável objetivamente pelos atos do seu pupilo, o curador é responsável objetivamente pelos atos do seu curatelado. Curatelados já são as pessoas que estão interditadas, né? Então, a vítima prova a responsabilidade subjetiva do curatelado e automaticamente surge a responsabilidade do curador. Responsabilidade do empregador pelos atos dos seus empregados, essa aqui é uma das mais famosas. Então, a vítima prova a responsabilidade subjetiva do empregado e aí surge automaticamente a responsabilidade do empregador. Responsabilidade do dono do hotel pelos atos que os seus hóspedes, né, os atos ilícitos que os seus hóspedes praticarem ali dentro do hotel, né? Então a vítima prova a responsabilidade subjetiva do hóspede e automaticamente surge a responsabilidade do dono de hotel. Do estudante pelo dono da escola, né? Então o estudante, além dos pais, né, o dono da escola também é responsável, prova a responsabilidade subjetiva do estudante e automaticamente surge a responsabilidade subjetiva do dono da escola. É, pessoas que se beneficiaram gratuitamente de um crime, né? Então prova-se a responsabilidade subjetiva do criminoso, que não é nada difícil, né? Seria, imagino eu, até dolosa a participação do criminoso, e aí surge a responsabilidade objetiva de quem se beneficiou desse crime. Aqui temos outras questões que abrem margem para a jurisprudência, né? O mandante pelos atos do seu mandatário. Então, aquela pessoa que constituiu alguém responsável por praticar atos em seu nome. O mais famoso é o procurador, né? Então, o que o procurador faz e causa danos no exercício do mandato, é lógico que o mandante é responsável, né? Então, a vítima prova a responsabilidade subjetiva do mandatário, né, ou do procurador, e automaticamente surge a responsabilidade do mandante de forma objetiva. Outros casos já reconhecidos pela jurisprudência e que se baseiam nesse inciso terceiro. Nós temos a locadora de veículos e quem aluga o veículo lá. Então, tudo o que o motorista, né, aquela pessoa que alugou o veículo da locadora, qualquer ato ilícito que ele pratique contra terceiros, a locadora de veículos é objetivamente responsável. Inclusive, isso já tem súmula do Supremo Tribunal Federal, uma súmula antiga, falando que a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro no uso do carro alugado. Outro caso, o dono do veículo e a pessoa que ele empresta. Então, se eu emprestar um carro para vocês, né, o que vocês fizerem na direção desse veículo, eu sou solidariamente responsável, né, responsabilidade objetiva. O proprietário do veículo que empresta a terceiros responde solidariamente pelos danos decorrentes da sua utilização. O hospital particular pelos atos dos seus médicos, que são seus funcionários. Entramos até na questão
do empregador e do empregado, que poderia usar aqui também para fundamentar, né? Nós temos um enunciado do Conselho da Justiça Federal falando que a instituição hospitalar privada responde, na forma do 932.3, pelos atos culposos praticados por médicos integrantes de seu corpo clínico. Eu vou só fazer um comentário, pessoal, mas eu não vou entrar nesse assunto, porque senão eu vou estender a aula, né, de uma forma não desejável e estaria também caminhando para outras questões. Mas quando a gente está falando da responsabilidade civil do médico e do hospital, olha, eu fui num hospital e sofri um dano. O STJ já pacificou, gente, que essa responsabilidade do médico do hospital ela se divide em 3 vertentes. Primeiro, se o meu dano veio de fornecimento de medicamento inadequados, instalações ruins, falta de higiene, equipamentos quebrados, se é por causa da estrutura dos medicamentos do hospital, a responsabilidade é só do hospital, o médico não tem nada a ver com aquilo, e o hospital responde de forma objetiva, tá certo? Então, pela estrutura do hospital, o medicamentos, a responsabilidade é do hospital. Se eu estiver falando que eu sofri um dano por causa da prestação do serviço médico mesmo, mas é um médico que não é funcionário do hospital. Então, no hospital, gente, nós temos muitos médicos que alugam uma sala lá e prestam seus serviços, né? Tem médico que aluga, por exemplo, o bloco cirúrgico e realiza a cirurgia sem ser funcionário do hospital. Não é todo mundo que está trabalhando dentro do hospital que é funcionário do hospital. Nós temos médicos lá que são locatários, apenas alugam um espaço para atender os seus pacientes, né? Aluga lá o bloco cirúrgico para fazer uma cirurgia. Então, se a vítima é lesada por um médico, pelo serviço médico, e esse médico não faz parte do quadro clínico do hospital, não é empregado do hospital, o hospital não tem responsabilidade nenhuma. Ah, mas o hospital deixou usar as instalações. Não cola, tá certo? Responsabilidade é só do médico e de forma subjetiva, até porque o Código de Defesa do Consumidor manda que seja. Então, tem que provar, né, a culpa do médico, onde que o médico errou, para surgir o dever de reparar. Agora, se o paciente for lesado por médico que faz parte do quadro clínico do hospital, né, fui lá no hospital X e fui lesado lá e o médico era funcionário do hospital, aí a responsabilidade é solidária do médico e do hospital, certo? Só que o médico subjetiva é aquele caminho, né? A gente prova a responsabilidade subjetiva do médico e automaticamente surge a responsabilidade objetiva do hospital. Então, isso tudo que eu falei para vocês está nesse julgado, esse famoso julgado recurso especial 1.145.728. Então, ele que cria essa tripartição de responsabilidade entre médico e hospital, certinho? E quem paga, Roberto, todos esses casos que nós estudamos? A pessoa que paga por um dano praticado por terceiro, o hospital que paga pelo dano praticado pelo médico, o empregador que paga pelo dano praticado pelo empregado. Eles têm direito de receber de volta esse valor? Resposta sim. A única exceção é os pais pelos filhos incapazes, né? Então, se os pais pagam essa indenização, eles não podem pedir de volta o valor que pagaram. Então, está lá no 934 do Código Civil a fundamentação para esse raciocínio. Certinho? Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. Certinho? Então, se for o menor emancipado, eu posso pedir de volta? Pode, né? Então, mais uma vez, que não combina muito, né, esse raciocínio com outras explicações que nós falamos aqui, né? Que o menor é solidariamente responsável com o pai quando ele for emancipado, né? Então, turminha, esse é o raciocínio que nós temos ainda sobre a questão da responsabilidade civil dos pais sobre os filhos. Agora, na próxima aula, já falaremos da responsabilidade civil por fato da coisa. Muito obrigado, pessoal!